Bom dia, pessoal. Na sequência, então, daquela parte teórica dos contratos, da teoria contratual, nós vamos trabalhar hoje com a ideia de extinção dos contratos. Como é que os contratos se extinguem? Bom, o Código Civil trata dessa matéria ali dos artigos 472 até o artigo 480. E ali ele traz 4 formas de extinção do contrato. Fala-se do distrato, da cláusula resolutiva, da exceção do contrato não cumprido e da resolução por onerosidade excessiva. Porém, essas 4 formas de extinção do contrato são formas que eu chamo de anômalas ou excepcionais. Por quê? Qual que é a forma regular e normal pelo qual o contrato se extingue? Ora, pelo cumprimento do contrato. Quando 2 pessoas cumprem aquilo que elas contrataram, significa que o contrato está extinto. Se eu vendo para você o meu imóvel, você me paga, eu te passo a escritura e você registra, o contrato se extinguiu pelo regular cumprimento das obrigações nele assumidas. Perfeito e acabado. Então, embora não esteja aí no código, o cumprimento regular das obrigações do contrato é a forma normal de extinção do contrato, ok? As formas de extinção que estão no código, que nós vamos ver a partir de agora, são formas excepcionais, quando não há o cumprimento regular das obrigações assumidas no contrato. E a primeira das formas é o distrato. O distrato é o contrato ao contrário, simples assim. Quando 2 pessoas resolvem contratar, elas convergem suas vontades na criação de obrigações. Maravilha, criou-se o contrato. Mas pode acontecer que essas mesmas pessoas resolvem que não querem mais o contrato. Note que não é a vontade de um, é a vontade de ambos. Ambos não querem mais o contrato. Elas podem validamente desfazer o que foi contratado. A mesma vontade conjunta das partes contratantes que foi apta para criar o contrato pode se manifestar agora para desfazer o que foi contratado. E de que jeito que os distratos se faz? Do mesmo jeito que o contrato. Se o contrato foi verbal, o distrato pode ser verbal. Se o contrato foi por escrito, o distrato tem que ser por escrito. Se o contrato foi por instrumento público, o distrato tem que ser por instrumento público. É o que diz o artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que dentro dos contratos nós estamos falando do princípio da autonomia da vontade das partes. As partes têm liberdade para querer contratar e, obviamente, elas também têm liberdade para querer descontratar. O que não se pode é um querer descontratar o que já foi contratado. O distrato pressupõe que ambos querem descontratar o que foi contratado. Esse é o distrato, a manifestação conjunta de ambas as partes que contrataram anteriormente, agora se manifestando para descontratar, para distratar o que estava tratado, o que estava contratado. Simples assim. Como se faz? Do mesmo jeito que foi feito o contrato. Tranquilo? Adiante. Cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva é um instrumento importantíssimo dentro dos contratos. Por quê? Porque quando nós temos a formação de um contrato, e eu já disse isso para vocês, quando ainda em aula presencial, eu disse que o contrato é um feixe de obrigações, um conjunto de obrigações. Principalmente o contrato bilateral, ele gera obrigações recíprocas para ambas as partes.
O vendedor tem a obrigação de entregar a coisa, o comprador tem a obrigação de pagar o preço. O locador tem a obrigação de disponibilizar o uso da coisa locada, o locatário tem a obrigação de pagar o aluguel. O transportador tem a obrigação de fazer o traslado da pessoa daqui para lá e o passageiro tem a obrigação de pagar a passagem. São obrigações recíprocas, tá? Todo contrato bilateral trabalha com essa ideia de reciprocidade. Muito bem. Pode acontecer, e não é raro disso acontecer, que uma das partes cumpra com a sua obrigação e a outra parte contratante não cumpra. E aí nós estamos num dilema, onde um cumpre com a sua obrigação e outro não cumpre. Como é que faz numa situação dessa? Ora, a parte inocente, quem que é a parte inocente para a lei? É aquele que está cumprindo regularmente o que foi contratado e em contrapartida o culpado não está cumprindo a sua parte na obrigação contratada. Muito bem, a parte inocente tem o direito assegurado de poder exigir o cumprimento coercitivo daquilo que o faltoso não está cumprindo, ou então ele tem o direito de não querer mais o contrato, desfazer o contrato e reclamar perdas e danos. É isso que dispõe o 475. Olha lá, a parte lesada pelo inadimplemento, quer dizer, a parte inocente, pode pedir a resolução do contrato, não quer mais o contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Ele pode também querer o cumprimento coercitivo daquilo que foi contratado, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e dano. Perdas e danos aqui pode ser a multa contratual prevista, pode ser outro prejuízo que ele teve, além da multa contratual, não há problema. Mas o fato é que a parte inocente, aquele que cumpre regularmente o contrato, tem assegurado para si o direito de pedir a resolução do contrato, não quero mais esse contrato porque você não está cumprindo a sua parte, ou o cumprimento coercitivo. Esta é a cláusula resolutiva. Muito importante. Ela pode estar expressa no contrato, mas se ela não estiver expressa no contrato, ela estará implícita em todos os contratos bilaterais. Ou seja, é possível que eu preveja lá no meu contrato o não cumprimento de quaisquer das obrigações assumidas pelas partes contratantes autorizará a parte inocente a pleitear a resolução do contrato ou seu cumprimento coercitivo. Maravilha. Se estiver previsto no contrato, nós temos uma cláusula resolutiva expressa. Mas por um motivo qualquer, não tem essa cláusula expressa dentro do contrato, não foi escrito, as pessoas esqueceram de ajustar isso. Isso não significa que ela não tem efeito, porque todo contrato bilateral tem esta cláusula implícita. Mesmo que ela não esteja prevista, a lei diz que ela será implícita no contrato bilateral. O problema só diz respeito à produção dos efeitos. Por quê? Porque quando a cláusula resolutória é expressa, quando a cláusula resolutiva é expressa, ela produz efeitos imediatos, ou seja, desde o momento do inadimplemento ela já está produzindo efeitos. Quando a cláusula resolutiva é implícita, há a necessidade de primeiro notificar o devedor faltoso para constituir ele em mora, para só então eu poder pedir ou a resolução do contrato ou o cumprimento coercitivo do contrato. Está lá, ó, artigo 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito e a tácita depende de interpelação judicial. Você pode utilizar isso como notificação judicial que tem o mesmo efeito, ok? Só para ilustrar isso que eu acabei de falar, provavelmente muitos de vocês já tenham visto alguém que tem um financiamento e não paga esse financiamento por um motivo qualquer. O banco notifica o sujeito para que ele pague as parcelas que está em atraso, sob pena de fazer a busca e apreensão do veículo. Para fazer a busca e apreensão, você tem que primeiro notificar. Por quê?
porque no caso específico do financiamento bancário com leasing ou com alienação fiduciária, que é o caso que acontece nos veículos, a lei exige a notificação para que possa operar os efeitos da cláusula resolutiva. Tá? Então, isso é uma ilustração de como é que essa implícita se torna expressa. Você tem uma situação em que eu tenho que primeiro dar a oportunidade para o devedor, para o contratante inadimplente regularizar. Se ele não regularizar, aí que eu posso ou extinguir o contrato, pedir perdas e danos, ou exigir o cumprimento coercitivo do contrato, também com perdas e danos, multa e tudo mais. Ok? Muito bem. Dito isto, nós passamos para a terceira forma excepcional de extinção dos contratos, que é a exceção do contrato não cumprido. Em algum dos livros que vocês vão ler aí, é provável que vocês vão encontrar essa expressão em latim. Os autores de direito adoram latim. Então vai estar lá, exceptio non ad implete contractus. Esquece isso, né? É exceção do contrato não cumprido em um bom português. Eu diria para vocês que se tivesse que analisar as demandas judiciais que versam sobre contratos, provavelmente 90% das questões envolveriam a exceção do contrato não cumprido. E explico por quê. Bom, dentro dos contratos bilaterais, eu já disse que nós temos obrigações recíprocas. A obrigação do vendedor é entregar a coisa, a obrigação do comprador é pagar o preço. A obrigação do locador é disponibilizar o uso da coisa. A obrigação do inquilino é pagar o aluguel. Acontece que existe um conceito que eu ainda não falei para vocês, que é muito importante dentro do direito contratual, que é o conceito de sinalagma. Os contratos são sinalagmáticos. Qual é essa ideia de um contrato ser sinalagmático? O que é o sinalagma? O sinalagma tem a ver com essa ideia de prestações recíprocas. É que, pela teoria contratual, a razão de ser da prestação de uma das partes está na contraprestação do outro. Ou seja, o vendedor tem que entregar a coisa porque o comprador tem que pagar o preço. O comprador tem que pagar o preço porque o vendedor tem que entregar a coisa. O locador tem que disponibilizar o uso porque o inquilino tem que pagar o aluguel. O inquilino paga o aluguel porque o locador tem que disponibilizar o uso da coisa. Essa é a ideia de um contrato sinalagmático, de um contrato bilateral. A razão de ser da prestação de um está na contraprestação do outro. Significa dizer que, pela lei, se eu não cumpro a obrigação que me toca, eu não posso exigir o cumprimento da obrigação do outro. Essa é a exceção do contrato não cumprido. Eu deixo de cumprir com a minha obrigação porque você não está cumprindo com a obrigação que lhe toca. É isto. Está lá, ó. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da obrigação do outro. Simples assim. O problema é saber quem é que tem que cumprir primeiro a obrigação, né? Por quê? Porque se eu não sei quem é que tem que cumprir primeiro, como é que eu vou saber se eu não estou cumprindo a minha e você não está cumprindo a sua? Mas aí, isso se resolve pela análise do contrato. Então vamos imaginar uma compra e venda. Eu pergunto para vocês, e não vou ter resposta porque não tem ninguém assistindo a aula aqui, a não ser o William de novo que está gravando aqui. Se eu faço a venda do meu carro e dou um prazo de 30 dias para vocês me pagarem, quem é que tem que cumprir a obrigação por primeiro? Eu de entregar para vocês o carro ou vocês de me pagar o preço?
Óbvio que numa situação dessa, a minha obrigação é de primeiro entregar a coisa e depois exigir o pagamento do preço. Eu não posso condicionar o pagamento do preço à entrega da coisa se eu estou fazendo a venda a prazo. Numa venda à vista é diferente. A própria lei já determina que na venda à vista, primeiro o comprador paga, depois o vendedor entrega. Agora, se a venda é a prazo, primeiro o vendedor entrega, depois o comprador paga. Se, numa hipótese dessa, eu que estou vendendo, me opusesse a entregar porque ainda não veio o pagamento do preço, sendo que o pagamento é a prazo, quem estaria descumprindo o contrato era eu, e vocês teriam o legítimo direito de não cumprir com a obrigação do pagamento do preço, porque quem seria inadimplente seria eu que não estou cumprindo com a minha obrigação por primeiro. Então, nas demandas judiciais envolvendo questões contratuais, na maioria das vezes, as partes atribuem uma para a outra que o descumprimento primeiro é dela. Cabe ao juiz, diante da análise do caso concreto a partir das provas que foram produzidas, verificar quem foi que descumpriu por primeiro. E para ele que foi descumprido por primeiro, é que será imputada a responsabilidade pelo descumprimento do contrato, com todas as consequências que daí advêm. É isto com relação à exceção do contrato não cumprido. E por último, nós trabalhamos com a ideia de resolução do contrato por onerosidade excessiva. Essa é uma questão atualíssima. Por quê? Os contratos que são instantâneos são simples. Compra e venda à vista do carro. Pedi 20 mil, você me pagou 20 mil, acabou o contrato. No mesmo ato que ele nasceu, ele já se extinguiu, morreu, não tem discussão. Mas tem contratos que têm execução continuada no tempo. Eles chamam contrato de execução diferida. O contrato que nasce hoje para poder ser cumprido daqui a um tempo. Então ele tem o nascimento num dia e a sua conclusão protraída no tempo. Vai demorar 6 meses, 1 ano, não sei. O que a resolução por onerosidade excessiva trata é a necessidade de que as mesmas condições que garantiram o equilíbrio do contrato no momento da contratação estejam presentes no momento da conclusão. Porque se nesse intervalo de tempo sobrevier alguma situação imprevista pelas partes, alguma situação inevitável que provoque um desequilíbrio entre prestação e contraprestação, gerando uma onerosidade excessiva para uma das partes, esta parte que foi prejudicada pode pedir a resolução dos contratos ou a sua revisão. Gente, se tem uma matéria atual em direito contratual, é essa. Por quê? Porque nós estamos vivendo o olho do furacão disso que eu estou falando aqui. Eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um cliente que tem uma empresa de construção que trabalha com construção de subestação de energia. E para poder fazer subestação de energia, ele tem a necessidade de fazer a compra de equipamentos, tipo transformadores industriais, motores, equipamentos específicos para subestação de energia, que não são fabricados no Brasil. Que a fabricação é internacional, principalmente na China e também nos Estados Unidos. O sujeito venceu uma licitação na Copel, fez uma cotação para poder comprar um aparelho que custava 2 milhões de dólares. Isso em novembro de 2019. Fez a contratação por 2 milhões de dólares. O câmbio vai ser fechado no momento da entrega. O prazo era previsto de 6 meses para a entrega com o fechamento do câmbio. Daria, portanto, em abril a entrega, abril, maio. Em novembro de 2019, a vida era uma coisa. Em abril e maio de 2020, o mundo mudou. A
pandemia, que era algo absolutamente imprevisto, que ninguém podia imaginar, virou o mundo de ponta cabeça, fez nós termos aulas remotamente como nós estamos tendo hoje. Provocou a necessidade de um isolamento social, fazendo com que a economia de todos os países parasse. Existem estudos profundos mostrando o efeito pernóstico que essa situação vai ter na economia mundial. Se avizinha um período de recessão que ninguém espera. Ninguém sabe as consequências. O dólar, que estava operando na faixa de 3,80, 4, está em 5,80. Ele comprou um aparelho de 2 milhões de dólares, que tinha previsão de pagar 4 milhões de reais, hoje deve 6 milhões de reais. Só que o contrato que ele fez com a Copel não previa essa alteração. E agora? Como é que faz com isso? Ou as partes ajustam uma revisão desse contrato para tornar ele equilibrado de novo, ou então a gente vai discutir a resolução do contrato. Não dá mais para ser cumprido. E não se pode falar em multa contratual, não se pode falar em indenização por perdas e danos. Por quê? Porque esse fato imprevisto e inevitável tira a culpabilidade pelo descumprimento da obrigação. É a noção de caso fortuito ou força maior que se aplica exemplarmente para essa situação atual que nós estamos vivendo da pandemia. Portanto, quando nos contratos de execução continuada sobrevier uma situação imprevista e inevitável que altere o equilíbrio dessa relação contratual, a lei autoriza a resolução dos contratos ou essa revisão para tornar de novo equilibrado o que está desequilibrado. É essa a ideia da resolução por onerosidade excessiva, que eu não tenho dúvida que vai ser muito utilizada quando tudo isso passar, porque eu tenho acompanhado situações dramáticas de pessoas que não vão conseguir cumprir o que foi contratado em razão de toda essa situação excepcional que nós estamos vivendo. Ok? Novamente, eu reitero para vocês, aprofundem o estudo disso, de todas essas formas, nos livros que vocês têm. Qualquer dos livros da bibliografia é apto, perfeito para poder dar esse aprofundamento. Beleza? Um abraço, até mais, gente. Tchau para vocês.